Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos começar mais uma lição da Escola Dominical, dessa vez a lição 6, que tem como título Discípulos de Jesus. Lição 6, Discípulos de Jesus. Os textos base são Marcos 1, do 14 ao 20, Marcos 2, versículo 14 e 3, do 13 ao 19. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer alguns comentários sobre o estudo e as referências dos textos bíblicos. Conforme eu for apresentando essas referências, eu vou pedir a vocês a que pausem o vídeo, leiam o texto bíblico, depois voltem para o vídeo, para que esse vídeo não fique muito longo, ok? Então, toda vez que eu der uma referência bíblica, se quiser ler a referência antes, dá um pause no vídeo, vai lá, vê o texto e depois volta, para que não fique um vídeo muito longo, senão eu estouro aqui a capacidade do telefone de gravação, ok? Então, essa lição 6 fala sobre o tema discípulos de Jesus. As ênfases aqui são que, primeiramente, Jesus ele não quis fazer a obra sozinho, né? Jesus foi alguém que fez discípulos, e eis aí a importância do discipulado, que é nós fazermos discípulos, pessoas que vão dar continuidade à obra que nós começamos. Jesus sabia que ele não iria ficar na terra para sempre. Então ele fez discípulos, ele formou pessoas capazes de dar prosseguimento à obra dele. Tanto que você vai ver escritos posteriores à vida de Jesus, que vão falar sobre doutrina, que vão falar sobre princípios bíblicos, o que nós devemos aproveitar do judaísmo ou não. Todas essas coisas são muito importantes para que a gente possa entender alguns fundamentos. Jesus chamou os discípulos de apóstolos também. Apóstolo ele pode ter dois significados, majoritariamente. O primeiro deles é alguém que é enviado. O apóstolo é alguém que é enviado para uma missão, tem esse sentido de envio. E o outro sentido é alguém que anda após, é alguém que vai atrás do mestre. Apóstolo, teologicamente falando, é alguém que viu Jesus, que andou com Jesus. Existem muitos hoje em dia que se intitulam apóstolos. Se esse apóstolo tem o sentido de enviado, a gente pode até considerar bíblico. Agora, se tem o sentido de alguém que andou com Jesus, de alguém que caminhou pessoalmente com Jesus, esse sentido está errado. Porque o apóstolo é alguém que caminhou fisicamente com Jesus. O único que foi intitulado apóstolo, no sentido de andar após, além dos 12, foi o apóstolo Paulo, porque ele teve uma visão do Cristo e foi intitulado apóstolo dos gentios, ok? Então, é muito complicado essa questão de pessoas se intitularem apóstolos hoje, até porque se for apóstolo de andar após, não faz muito sentido porque eles não viram Jesus pessoalmente. E se for no sentido de enviado, também não faz muito sentido, que a maioria desses apóstolos não vai para lugar algum, né? Eles só ficam ali sentados no mesmo lugar, pregando, ensinando, enfim. Eles não são alguém que não são missionários, eles não são enviados para lugar nenhum. Então, não faz muito sentido a questão do apóstolo hoje, né? Então, o evangelista Marcos, sobretudo, que é os textos aqui que nós citamos como referência, Marcos 1, primeiramente, Marcos 1, de 14 ao 20, ele declara que no início do ministério de Jesus, após receber o batismo e passar pela provação no deserto, a primeira coisa que Jesus fez, depois dessas duas coisas, batismo e tentação no deserto, ele começou a anunciar e chamou discípulos para perto dele, né? Chamou 12 junto com ele. Os 4 primeiros foram os irmãos de Simão, que depois passou a ser chamado... os 4 primeiros foram os irmãos de Simão, né? Teve um deles que foi chamado de Pedro, né? Ou Simão Pedro, André, Tiago e João, que também eram irmãos. Né? Mais tarde o convite chegou também a Levi, o publicano, que foi chamado de Mateus,
e tantos outros, né? E os outros 6, né? Você tem aí Judas Iscariotes, Judas chamado de Tadeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé e o outro Tiago, filho de Alfeu, né? Esses foram os discípulos de Jesus. Nós sabemos que Judas Iscariotes foi aquele que o traiu, né? Então, a primeira coisa que nós devemos destacar é isso. Jesus, ele fez discípulos. E lá no final do livro de Mateus, ele também vai recomendar a nós, discípulos de Jesus, fazei discípulos. Essa é a importância do discipulado, porque o discipulado ele nos leva a dar continuidade ao trabalho. Se nós observarmos nossa herança metodista, e nós fizermos um paralelo entre George Whitefield e John Wesley, ambos foram excelentes pregadores da sua época. George Whitefield também foi um excelente pregador. No entanto, ele não teve uma continuidade do ministério dele. George Whitefield morreu junto com seu ministério. Já John Wesley não. John Wesley ele fez discípulos. John Wesley ele criou um grupo e que se tornou a Igreja Metodista hoje. Portanto, a diferença que vai ser dada se um trabalho ele tem continuidade ou não é se discípulos são feitos no processo, né? Você trabalha no Ministério de Ação Social, de Evangelização, de Intercessão, você talvez tenha um ministério maravilhoso, mas esse ministério pode morrer com você se ele não for, se você não gerar discípulos que deem continuidade a esse trabalho, não é? Então ele dedica esses discípulos a uma missão, a missão de pregar o Evangelho, de trazer a palavra para todos os outros. Tanto que na missão dos 70 ele envia esses discípulos e diz, olha, vocês têm autoridade para fazer também o que eu faço. E ele, depois de ser assunto ao céu, Jesus Cristo, ele concede essa autoridade no nome dele aos apóstolos e aos discípulos que veriam após dos 12 discípulos. Então a primeira coisa que nós temos que observar aqui, o primeiro ponto dessa lição é a consciência da missão recebida, né? A primeira missão foi o que Jesus falou em Marcos 1,17, foi de usar o jogo de palavras, de dizer, vocês vão deixar de ser pescadores de peixes para serem pescadores de homens. Né? Dando a entender que eles anunciariam a mensagem do Evangelho ao invés e converteriam pessoas ao invés de simplesmente pescar peixes. É evidente que Jesus não nos diz para que nós venhamos a largar o trabalho. Existem referências bíblicas que nos dão a entender que os discípulos continuaram trabalhando. O próprio apóstolo Paulo, ele continuava a trabalhar para não ser pesado à igreja quando havia necessidade. Então, ele não está falando de largar o trabalho, ele está falando de priorizar o reino. Que aquele que se dispõe a servir Jesus, ele precisa priorizar o reino. Ele precisa priorizar. A sua prioridade não é o lucro. A prioridade de quem busca o reino de Deus não é o ganho pessoal, mas o ganho do reino, a glória de Deus. É evidente, sem prejudicar o seu sustento, né, e o sustento da sua casa, da sua família. Então a consciência da missão recebida nos mostra que Deus deu essa missão a nós, discípulos e discípulas, que é anunciar o Evangelho. Não somente aos judeus, mas a toda criatura, como está lá descrito em Marcos 16,15. Essa missão é um privilégio. E aí eu faço uma consideração aqui. É muito triste quando nós vemos pessoas que... eu já, por exemplo, participei de alguns momentos na vida da igreja, e até de igrejas de colegas, em que eles têm que pressionar seus membros para que esses membros preguem o Evangelho. Isso é algo muito triste, que não deveria acontecer, porque o cristão verdadeiro, aquele que nasceu de novo, ele deveria ver essa missão como um privilégio. Ele deveria ver essa missão como uma tarefa que não é pesada, que não é feita por obrigação, mas é feita com alegria, sabe? É feita de maneira espontânea, porque ele entende
que ele recebeu algo da parte de Deus e que ele precisa compartilhar isso com outras pessoas. Todo aquele que recebe uma boa notícia, irmãos e irmãs, a primeira coisa que a gente faz é espalhar a notícia, né? Minha esposa ficou grávida, né? Como os irmãos já sabem, a primeira coisa que a gente faz é querer espalhar a notícia boa a gente espalha rápido. Um cristão que não gosta de pregar o evangelho para outros é uma anomalia, uma abominação. Porque se ele entende que ele recebeu uma boa nova, e é a melhor nova que a gente pode receber, que é que o Deus se tornou homem, se despiu da sua glória, pagou o preço pela nossa salvação, e que se nós obedecermos a Ele e crermos nele, nós iremos habitar com Ele na eternidade. Não sofreremos o castigo eterno que está reservado para nós. Não existe boa nova melhor do que essa. Então, um cristão que ele não anuncia o evangelho, ele é uma aberração. Alguém que você tem que obrigar a pregar, ele não se converteu. Ele não entendeu ainda o que é a boa nova do evangelho. O segundo é a consciência de que o chamado era urgente. Como eu falei anteriormente, isso também engloba o terceiro ponto, a consciência de que para se tornar discípulo é preciso renúncia, é que o chamado ele nos demanda algo imediato. Ele nos demanda uma prioridade. Como eu falei anteriormente, ele não chama a gente para largar o trabalho, para a gente largar o sustento, para a gente ser irresponsável, mas ele chama para uma prioridade. O reino de Deus ele precisa ser pregado já. Ele não pode esperar para outro dia, porque nós não sabemos que dia e que hora que o Senhor vai voltar. Portanto, se nós devemos permanecer orando e vigiando, nós não podemos deixar o evangelho para outro dia. Nós não podemos deixar para outra semana. Nós não podemos nós não podemos procrastinar a obra de Deus, porque ela é imediata. Nós não sabemos quando Jesus irá voltar e por isso nós precisamos anunciar o evangelho aonde nós passarmos e onde tivermos oportunidade. Ele não pode ser deixado para depois. E quarto e último é a consciência da necessidade de superar os desafios de se viver em comunidade. E aí eu lembro do texto de Hebreus, né? Não deixemos de nos congregar. Nós sabemos, né, que os discípulos de Jesus eles tiveram atritos entre si. Se nós observarmos, teve várias brigas. Quem ia sentar à direita do Pai, né? Brigaram com Judas Iscariotes porque ele estava roubando o dinheiro das ofertas. Eles brigaram entre si por diversos motivos. Mas Jesus sempre os aconselhou a continuarem unidos. Sem união, sem o povo de Deus estar unido, não existe igreja. Igreja e a presença de Jesus se faz aonde? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, em nome dele. Ou seja, ele está falando de culto. Ele está falando de obra de Deus. A obra de Deus ela não se realiza sozinho. Ainda que você tenha momentos em que você esteja sozinho pregando, ou sozinho desempenhando alguma função, ou executando alguma missão, você faz parte de um corpo. Você não anda isolado. Você não tem carreira solo no reino de Deus. Você anda com um grupo. Você anda com a sua igreja. Você anda debaixo de uma liderança. Você anda dentro de um ministério. Você obedece comandos. Você está debaixo de ordens. Você está debaixo de uma ordem chamada igreja. De uma ordem chamada comunidade de fé. Não existe carreira solo na vida com Deus, no chamado de Deus. Não existe carreira solo. Portanto, fique muito atento a isso. Toda vez que o diabo te tentar para você sair da comunhão, repreenda em nome de Jesus. Não se permita se afastar do grupo, se afastar da igreja, do ajuntamento dos irmãos e irmãs, porque você teve uma desavença. Resolva. A palavra do Senhor vai dizer no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Portanto, da mesma forma que nós perdoamos os nossos devedores, nós vamos ser perdoados por Deus. Ou seja, se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, Deus também retém o perdão sobre nossas vidas.
Portanto, não se permita cair nesta cilada. Procure sempre andar junto com os irmãos na comunidade de fé, com a igreja. Se a igreja tem pecadores, você é mais um. Se a igreja tem pessoas falhas, você também faz parte dessas pessoas falhas. Eu também sou uma pessoa falha. Eu também sou um pecador. Ninguém é melhor do que ninguém no reino de Deus. E um aspecto interessante da vida em comunidade é como a cultura do nosso país, ela entende a servidão como se fosse uma maldição, né? Nós vivemos num país que ele maltrata, ele desconsidera muito a mão de obra, por exemplo. Aqueles que servem, né? Aqueles que prestam serviço, eles são vistos como menores. Os maiores são vistos como aqueles que são servidos, né? Aquele que contrata a empregada, aquele que contrata a mão de obra. E aquele que desempenha a mão de obra, ele é visto como alguém menor. Mas Jesus diz que no reino de Deus, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que está servindo o outro. No reino de Deus, isso é invertido. E nós precisamos entender isso. Você na sua igreja, você não é o doutor. Você não é o presidente. Você não é o chefe. Você na igreja, você é servo. Você no reino de Deus, você é servo. Não importa quantos doutorados você tenha, não importa quantas graduações você tenha, ou o que você é diante da sociedade. Na igreja você é irmão, eu sou irmão. Ainda que eu tenha uma posição de autoridade, eu ainda sou servo. É evidente que as lideranças têm que ser respeitadas como tal. É evidente que os pastores, as lideranças estabelecidas são respeitadas como tais. Mas isso não impede nós de servir. Isso não nos impede de desempenhar serviço, de servir aos outros. Isso que nós fazemos, de pregar a palavra, de fazer estudos, é servir. É um serviço que nós prestamos. Nós não temos nada de bom que venha de nós. Tudo que nós recebemos de Deus, nós compartilhamos com o povo. E é isso que um discípulo de Jesus precisa fazer. Portanto, para nós terminarmos, seguir a Jesus é um exercício de renúncia, é um exercício de arrependimento, é um exercício de vida em comunidade, é um exercício de amor. Não existe amor na solidão. Não tem como nós praticarmos amor se andarmos isolados. Não tem como nós sermos discípulos sem ter um mestre. É evidente que o único mestre perfeito, verdadeiro, é Cristo Jesus. Mas, assim como era um costume da época, a questão de discípulos e mestres, nós pegamos, por exemplo, podemos pegar um exemplo da filosofia grega, com Sócrates, Platão e Aristóteles. Você tinha o exemplo de Elias e Eliseu, diversos discípulos e mestres, isso era uma cultura da época, e que ela precisa ser resgatada hoje. Aliás, eu digo que não tem como se desvencilhar dessa cultura. Todos nós temos um mestre, temos alguém que nos influencia, temos alguém que nos inspira, temos alguém o qual nós queremos ser parecidos, que nós tomamos por inspiração. Todos nós temos, voluntária ou involuntariamente. Portanto, escolha ser discípulo de pessoas que te inspirem para o bem, de pessoas que te inspirem para a palavra de Deus, para o Evangelho, para agradar o coração de Deus. Seja o discípulo de alguém que está preocupado com a glória de Deus. Essa foi a lição de hoje. Eu recomendo alguns textos para você ler, anote aí, alguns textos para você ler durante a semana, uma leitura aí semanal, domingo, hoje, leia Marcos 1, do 14 ao 20, capítulo 2, versículo 14 e capítulo 3, do 13 ao 19. Segunda-feira, leia Mateus 10, de 1 a 15. Terça-feira, leia Mateus 10, do 16 ao 33. Quarta-feira, leia Mateus 10, do 34 ao 42. Quinta-feira, leia Marcos 16, do 15 ao 18. Sexta-feira, leia Mateus 28, do 18 ao 20. E sábado, leia Provérbios 11, 30. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e tenha um bom dia.